podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos fazer um raio-x da GEM, empresa chinesa apontada pela MIT Technology Review como uma das Climate Techs para ficar de olho nos próximos meses. E para me ajudar a organizar essa conversa, tenho aqui mais uma vez Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Olá, pessoal, tudo bom? Vamos para mais um, então. Bom, Hudson, para a gente começar, como a gente sempre faz esses casos, né, que a gente vai fazer um raio-x aí de uma empresa muito inovadora, eu queria que você contasse mais um pouco sobre a GEM, o tipo de solução que eles vêm desenvolvendo e por que eles são uma Climate Tech to Watch. Bom, Tomás, acho que para começar esse nosso episódio, acho que vale a pena explicar a origem, né, e o nome e da fundação da GEM. GEM significa Green Eco Manufacture. Essa startup, né, foi fundada em 2001. É uma startup bem antiga para os padrões, né? Geralmente o pessoal fala das startups como algo fundado recentemente. Ela foi fundada em 2001 e tinha um outro objetivo similar ao atual, mas numa escala muito menor. Ela foi criada em Shenzhen, na China, para reciclar pequenas baterias usadas no dia a dia, né? Pilhas, as baterias que a gente usava nos equipamentos, né? Há um pouco mais de 20 anos atrás. Depois ela começou a processar vários tipos de resíduo eletrônico, né? Até eletrodomésticos, né? Hoje em dia ela tem uma quantidade grande de processamento de eletrodoméstico. E por que isso é importante, né? Eu acho que vale a pena te resgatar dois episódios que a gente falou lá atrás, né? Alguns episódios, na verdade, a gente falou isso. A questão das baterias tem crescido muita importância na transição energética, sejam as estacionárias, sejam as de veículo elétrico, e a questão dos materiais para a transição energética. A transição energética ela consome vários tipos de materiais, sem dúvida minérios, né, como lítio, cobalto, níquel, são materiais importantes para mover a transição energética e eles trabalham exatamente, a GEM trabalha exatamente como algo que vai processar e reutilizar esses materiais. A gente vai falar ao longo do episódio alguns números aí realmente impressionantes desse segmento. Então hoje a GEM ela tem 16 centros industriais circulares, né? A GEM atua nesse super segmento que a gente chama de economia circular. Ela faz reciclagem de baterias de eletrônicos descartados e de carros sucateados, basicamente. Ela hoje tem uma tecnologia que permite uma reciclagem de baterias de lítio dos veículos elétricos, extraindo uma série de tipos de materiais, além do próprio lítio, óbvio, níquel, cobalto, né, e outros minerais importantes. Esses centros da GEM, eles têm capacidade combinada, nesses 16 centros, de processar 1,2 milhões de toneladas de eletrodoméstico, né, hoje corresponde a 15% do total da China. Eles são muito focados hoje em dia no mercado chinês, mas pode se tornar, e provavelmente vão se tornar, uma empresa cada vez mais global. A China, né, tem esse super hábito, né, de dominar o mercado interno e depois vão para o mundo com a super força, né, as empresas chinesas. Eles também processam cerca de 30 mil toneladas de placas de circuito, que dá 20% do total da China, 10 mil toneladas de resíduo plástico, recuperam cerca de 5 mil toneladas de cobalto e 10 mil toneladas de níquel por ano, já de bem substancial. Eles usam uma tecnologia chamada extração hidrometalúrgica, que é mais eficiente do que a maior parte dos concorrentes dele nesse processo de recuperação dos metais. Toda vez que você trata essa questão da reciclagem, né, alguns indicadores são importantes. Primeiro, o quanto você é capaz de recuperar, né, daquele material, né, do todo, né, ou seja, você raramente consegue recuperar 100% daquele material, e o quanto você consegue extrair de um determinado material dentro de um lixo complexo, né, que a gente diz, uma série de resíduos complexos, você conseguir, às vezes, uma parte muito pequena daquele lixo do material que você de fato quer reciclar. Então, muitas vezes, os processos que você usa para reciclagem não conseguem identificar aquele material mais nobre dentro, né, dos resíduos como um todo.
Então a GEM ela consegue reciclar mais de 90% do lítio das baterias usadas. Então é realmente uma quantidade bem impressionante. E extrair níquel de sucata, né, de resíduos, que contém menos de 0,1% do metal. Então, vocês devem imaginar, né, uma quantidade de lixo enorme, 0,1% daquele material que está ali é níquel, e ela consegue, através dos processos tecnológicos dela de reciclagem, extrair esse níquel ali no meio. Um outro ponto importante da GEM, também ligado à economia circular, né, quando a gente fala de reciclagem, sem dúvida a reciclagem é uma coisa super importante, mas mais do que isso, né, a gente sempre tem que olhar para o reuso, né, algo que a gente não olha tanto, né, e é super importante a gente ter isso no radar. Então, o processo da GEM, quando ela recebe, por exemplo, as baterias que ainda possuem mais de 60% da carga dela, elas fazem a separação, não passam pelo processo de reciclagem e reutilizam essa mesma bateria do jeito que ela está, obviamente com algumas melhorias, em tipos de aplicação que não precisam de tanta eficiência, né, nas baterias, como, né, aquelas motinhas de transporte lá da China, né, as bicicletas elétricas, postes de iluminação, que não precisam ter uma bateria tão eficiente quanto os veículos elétricos, né, que dependem de uma bateria estar 100% da capacidade, até por causa da autonomia que esses veículos vão ter. Então, acho que é super importante ter essa visão, né? Em 2022, a GEM reciclou 17 mil toneladas de baterias de veículos elétricos, que dá aproximadamente aí 10% de tudo que a China reciclou de baterias, né? Ela tem alguns concorrentes também que estão em números parecidos em termos de market share, mas a GEM hoje é a líder da China e provavelmente, né, aí caminhando para ser uma das líderes globais, né? Hoje a GEM, né, tem acordo com mais de 650 empresas, né, entre indústrias automotivas e fabricantes de veículos elétricos, inclusive grandes empresas, né, como Mercedes-Benz, Toyota e outras empresas. Então esse é o panorama aí nosso da GEM, desse primeiro passo aí do raio-x, e aí vamos para a próxima. E Hudson, quando a gente olha, né, todos esses números e tecnologias que a GEM adota e vem desenvolvendo, como é que isso aí se traduz em potencial de impacto? Aí falando principalmente sobre os impactos na indústria de veículos elétricos. Então, a gente sempre tem aquela discussão sobre os veículos elétricos, né? Mas quando você tem que olhar o veículo elétrico, que ele em si é muito mais limpo do que um veículo a combustão interna, a gasolina, a diesel, por exemplo, mas você tem que olhar a cadeia inteira, né? Que na hora, né, o ciclo de vida, né, de todos os produtos que compõem essa indústria. E aí tem dois dilemas que a gente sempre fala quando falamos de veículo elétrico. Um é da onde vem a eletricidade que abastece ele, né? Porque tem aquele dilema, o veículo elétrico não polui, mas a eletricidade gerada por ele é a carvão. E o outro ponto super importante e crítico, que a gente também já mencionou aqui em outros episódios, é a questão da matéria-prima das baterias, né? O processo de mineração desses materiais que são utilizados aí, níquel, cobalto e o próprio lítio, né, que hoje é o principal, é um processo que, se não for bem cuidado, né, se não for bem encaminhado pelas indústrias que mineram, muitas vezes elas geram contaminações pesadas ao meio ambiente. A gente volta e meia a ver aí alguns desastres ambientais ligados à indústria de mineração, né, muitas vezes também associados a abusos trabalhistas, direitos humanos, né, e condições de trabalho não muito adequadas, né, para uma parte das pessoas, para algumas pessoas que trabalham na indústria de mineração. Então, a reciclagem de bateria, ela diminui esses riscos, né, de contaminação, porque você está reutilizando e reciclando um minério que já foi extraído, ao invés de extrair mais minério, ao invés de voltar aí para a indústria de mineração com todas essas consequências que a gente mencionou aqui. A atual geração de baterias, eu acho que é uma coisa também importante, o momento que a gente vive em relação a essa questão da reciclagem. Hoje uma bateria de veículo elétrico, ela dura de cerca de 5 a 8 anos, com a capacidade plena ou quase plena, né, que gere uma autonomia relevante para os veículos elétricos.
E se você voltar a esse período aí no tempo, né, no que a gente está agora em 2024, você vai ver que foi mais ou menos esse período que começou o boom dos veículos elétricos, né? O grande consumo de veículos elétricos, a grande empinada, né, de crescimento da produção e das vendas de veículos elétricos começou aí, principalmente na China, que hoje é o maior mercado do mundo, em meados de 2010. Então você está falando aí exatamente dos 8 anos, 9 anos, né, que você tem o início desse boom. Então a questão das baterias e de reciclagem de baterias, né, o descarte, até o próprio descarte das baterias, começa a ficar crítico exatamente agora, né? 2, 3 anos para cá, o primeiro ciclo de baterias, né, de grande quantidade de baterias, começa a ficar obsoleto, precisa ser endereçado. Esse mercado hoje é um mercado que gira um volume considerável, cerca de 17,3 bilhões de dólares, mas a ideia é que até 2030 ele triplique, ele vá para 54 bilhões de dólares. Né? Então o mercado realmente está crescendo muito, muito, muito rápido mesmo. Né? A gente tem falado aí dos números da China, né? O governo chinês ele tem como meta ter, né, até 2025 20% do mercado de automóveis ser de veículos elétricos. Então você realmente tem um crescimento grande. Né? Tudo que a gente fala sobre a China são números superlativos. Né? Então 20% do mercado da China é um mercado muito grande. E você tem essa necessidade mais urgente de fornecer essas baterias. Então, além de ter o problema ambiental em questão que a gente levantou, tem a questão de como é que você supre essa demanda, né, de baterias para um crescimento tão acelerado dos veículos elétricos. Né, e as baterias são os itens críticos, né, nesse processo. Bom, e ainda falando um pouco sobre a China, então, até o final de 2020, se eu olhar para ter uma ideia dessa trajetória de crescimento do descarte de baterias, né, até o final de 2020, a China tinha produzido 240 mil toneladas de resíduos de baterias de veículos elétricos, e se você considerar de 20 até 22, esse número dobrou. Né? Então, você realmente tem um crescimento muito rápido dessa etapa de descarte, foi aquilo que a gente falou, do ciclo, né, de 5 a 10 a 8 anos, que é o tempo que demora para você precisar realmente endereçar essa questão das baterias. E o número de veículos elétricos, né, continua nessa pegada de crescimento muito acelerado. Né? A estimativa é que na próxima década ele continue crescendo na ordem de 2 dígitos. Né? A curva de adoção dos veículos elétricos é muito acelerada. Né? E a gente está super bem posicionado para ser um player global. Né? Domina essa tecnologia, tem muita eficiência no processo. Hoje ainda tem um gargalo de crescimento dentro da própria China, mas ela em breve provavelmente vai olhar, né, o mercado global aí com mais atenção. Por isso até a MIT Technology Review colocou ela como uma das Climate Techs to Watch, né, para a gente observar aí o crescimento dela. E aí só para ter um parâmetro dos números do que a gente está falando, a gente falou das toneladas de bateria, acho que vale a pena a gente fazer pelo menos um overview, destacar pelo menos um número sobre o mercado de veículos elétricos. Então hoje, né, a gente tem em 2023 foram vendidos 9 milhões de carros elétricos em todo o mundo, já tem crescido, como a gente disse, mais de 2 dígitos por ano, e a China, né, e só na China foram 5,1 milhões. Então a China é disparada o maior mercado do mundo para veículos elétricos, 57% do market share das vendas, e expandido rapidamente, não só através da meta, né, do governo, mas também toda essa cadeia de produção. A BYD tem crescido bastante, está chegando aí super perto da Tesla como a maior produtora de veículos elétricos do mundo. Então, né, montando fábrica aqui no Brasil, a gente já falou isso também em outro episódio. Então, realmente, essa indústria está crescendo muito e esse desafio da reciclagem de baterias vai ser um desafio cada vez maior. Bom, aí como você comentou, a demanda vem crescendo exponencialmente, né? O potencial é enorme, não só aí para a GM, como todas as empresas que estão envolvidas nesse ecossistema. Mas voltando aí para a GM, né? Quais são os principais desafios que você enxerga para essa empresa consolidar esse potencial que existe? Então, Tomás, a gente
tinha mencionado aqui, né, a GEM hoje é a líder, né, nessa indústria de reciclagem de baterias no mundo, né, e na China em particular, mas tem uma previsão aí de ter muita concorrência para ela, né? Ela não é uma líder em contest, ela tem cerca de 10% do market share, e tem outras empresas aí concorrentes com ela, chegando aí perto dos 8%, né? Chegando bem próximo dessa posição dela de liderança. Até o final de 2022, que é o número mais recente que a gente tem, já tinham 88 empresas, novas empresas chinesas, haviam recebido licenças governamentais para a reciclagem de baterias de veículos elétricos. Ou seja, tem muitas outras empresas aí querendo contestar essa liderança da GEM nesse processo, com novas tecnologias, com novas abordagens, né, desse processo de reciclagem. E também tem alguns outros aspectos que são importantes que a gente precisa destacar. O primeiro é que também tem muita empresa que não é licenciada, né? A gente falou das 88 aí que receberam essa licença, mas é uma indústria que acaba trabalhando com muita informalidade, né? Então você não é regulamentada, né? Uma indústria e aí você começa a afetar preço, né? O mercado não regulamentado consegue oferecer valores mais baratos para os produtos oriundos do processo de reciclagem, então gera uma certa concorrência desleal com a GEM e com outras empresas que são regulamentadas, né? E você também não tem o controle, né, dessa questão ambiental, né, das condições de trabalho, então isso gera um problema, então gera um desafio para a GEM conseguir bater suas metas de entrega, né, de materiais. Ela faz a reciclagem e obviamente vende esses materiais, então até o ponto que ela ultimamente tem comprado, né, níquel e cobalto para atender a demanda dos clientes por causa dessa concorrência aí de outras empresas disputando a matéria-prima, que são as baterias de veículos elétricos utilizados. Outro desafio importante também para a GEM aí na questão do TWatch é a verticalização. Algumas empresas, algumas montadoras de veículos elétricos estão fazendo acordos de exclusividade com outras empresas, então, ou seja, ela acaba fornecendo só para uma das outras empresas, ou mesmo internalizando esse processo como uma unidade de negócios. Então, por exemplo, se a GEM em algum momento, né, tem um cliente lá que fornece para ela baterias, resolver verticalizar e criar uma unidade de negócios própria para poder reciclar as próprias baterias, a GEM perde essa matéria-prima, esse material que ela usaria aí para fazer a reciclagem. Então, acho que tem um desafio grande aí da GEM competir com as outras empresas regulamentadas, que têm crescido cada vez mais, com as empresas não regulamentadas, que atuam no mercado paralelo e gera essa concorrência desleal, e os próprios acordos das montadoras com outras concorrentes da GEM e a própria ideia das montadoras verticalizarem essa atividade de reciclagem de baterias como algo interno, né? Como algo exclusivo, principalmente as montadoras que têm mais escala para fazer isso, né? É um negócio que elas estão sempre olhando aí oportunidades de novos ganhos, né? Então acho que é super importante a gente ficar de olho. A gente ficar de olho na GEM e a gente ficar de olho nos concorrentes potenciais. Muito bom, Hudson. Para a gente começar a amarrar nossa conversa aqui, eu queria que você falasse um pouco aí sobre perspectivas de futuro e de curto prazo, né? O que a gente pode esperar tanto da GEM como também desse mercado de reciclagem de baterias elétricas? Então, a gente passa por um processo de mercado de rápido crescimento, né? A gente sempre fica naquele dilema, né? Vai faltar ou vai sobrar, né? Porque está crescendo tanto que é difícil controlar. Então a gente fala, a gente fala ao mesmo tempo que vai ter uma série de concorrentes, tem um monte de empresa acontecendo, mas isso não impediu, né, a GEM no último ano crescer 52%. Então, ela tem crescido muito rápido, continua crescendo muito rápido, e a perspectiva é que ela continue crescendo muito rápido, junto com as concorrentes que também vão crescer, né? Então, tem essa grande oportunidade aqui. E a venda desses minerais que são cada vez mais consumidos na indústria. A gente falou muito de veículo elétrico, mas tem um supermercado aí, que são das baterias estacionárias, né? A GEM também atua com outros tipos de reciclagem, eletrodomésticos, a gente falou rapidamente,
né, eletrônicos de várias naturezas, então eles têm um portfólio mais ampliado, embora, sem dúvida nenhuma, esse mercado de baterias de veículos elétricos seja um mercado um dos mais promissores dentro da própria GEM. Então, mesmo com a concorrência crescendo muito, a GEM também vai crescer muito nesse cenário. O desafio é se ela cresce mais rápido do que as concorrentes ou não. Né? O vice-presidente da GEM, né, deu uma entrevista recentemente, né, Zhang Yuping, o vice-presidente, que ele estima que a capacidade da indústria reciclar baterias está crescendo a uma taxa de 30% a 50% ao ano. Então, não só a GEM, né, foi aquilo que a gente falou, né? A GEM cresceu 50% ao ano, mas a indústria inteira está crescendo. Essa indústria de reciclagem de baterias tem crescido muito, de maneira muito acelerada. Como eu disse, a GEM também tem diversificado muito, então ela está indo nessa parte aí de outros eletrodomésticos, eletrônicos, né, diversificando esses mercados de baterias estacionárias, que ainda não completaram esse ciclo completo, esse horizonte aí que a gente está falando de 5 a 8 anos. As baterias estacionárias duram mais, elas têm capacidade maior, mas daqui a pouco também vai ser um mercado grande e muito promissor para a GEM aplicar as tecnologias que ela tem de reciclagem e recuperação de metais através de baterias. Então, acho que esse é o cenário aí da GEM. Acho que vale a pena a gente acompanhar o crescimento dessa super startup chinesa, né, que já não é tão startup assim, né? A gente fala algumas startups crescem tão rápido que elas deixam de ser startups muito rápido. Mas eu acho que vale super a pena olhar. A gente sempre tenta aqui no podcast antecipar algumas tendências aí. Um pouco daqui a 5 anos a gente vai voltar e quando ela for uma super empresa aí consolidada, e todo mundo sabendo, a gente resgatar aí o que esse nosso papo desse episódio. Muito bom, Hudson. Fica aí para nossas apostas para a gente resgatar lá na frente. E eu acho que a gente já pode ir para o Energy Beats, então, né? Vamos nessa? Momento Energy Beats. Bom, pessoal, então vamos agora para nossas dicas do Energy Beats. A minha dica de hoje é um documentário que chegou a ficar um tempo no Netflix, depois saiu do catálogo, mas hoje está disponível no YouTube. Ele se chama Em Busca da Super Bateria, Search for the Super Battery. É um documentário que está no canal da Nova. Foi lançado em 2017, então é legal a gente resgatar, quando a gente fala desse ciclo, contextualizar o ciclo de vida das baterias, lá em 2017, já falando sobre esse desafio que a gente está enfrentando hoje, de o que fazer com essas baterias quando o número de veículos elétricos começarem a crescer exponencialmente, como está acontecendo. Foi uma super previsão lá do desafio. Eles falam bastante nesse documentário sobre a busca de novas alternativas para baterias e de como a gente pode endereçar a reciclagem dessas baterias, a reutilização dessas baterias. Vale super a pena dar uma olhada e dar uma conferida nesse documentário. E você, Tomás, qual o seu beat ou seus beats de hoje? Bom, o meu beat de hoje vai para um material produzido pela área de Insights da Deloitte, que se chama Making the Future of Mobility. O material não é tão novo, é um paper, né? Mas ele explica de uma maneira muito didática essa intersecção, né, das indústrias química, de tecnologia e mecânica, engenharia, para formar esse ecossistema, né, que a gente está vendo está crescendo muito dos veículos elétricos. Inclusive aí toda a questão das baterias e como essas coisas se conectam e entram na mesma cadeia produtiva. Então fica aí a minha dica de hoje. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Mais uma vez, muito obrigado por passar nesses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no nosso perfil no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida, assim como nas nossas redes sociais. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre. Valeu, Hudson. Obrigado, pessoal, pela audiência. A gente se encontra aqui na semana que vem. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.